Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Missão Live. Hoje um tutorial bem interessante. Vou mostrar para vocês a possibilidade de estar transmitindo para o Instagram diretamente do OBS Studio sem a necessidade de você estar instalando aquele plugin para uso vertical, tá? Então vai ser de forma nativa, através de uma cena separada. Então eu vou ensinar para vocês como você pode estar fazendo isso e também como você pode estar criando um layout, né, nesse formato já, sem a necessidade de virar a tela do OBS, mudar ali a resolução do vídeo, esse tipo de coisa. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, enfim, compartilhar esse tipo de coisa. Ajuda bastante aqui no engajamento do canal, então quanto mais você comenta, mais você, enfim, interage com esse vídeo, mais o YouTube entrega para as pessoas e mais ajuda o nosso canal. O YouTube tem segurado bastante o nosso alcance, devido à não participação das pessoas que assistem, né? O pessoal assiste, consome o conteúdo, mas não interage, aí o YouTube dá uma segurada. Então te peço essa gentileza aí para estar ajudando, ok? Então antes da gente partir para o OBS aqui propriamente dito, a gente vai lá no Canva, né, de forma gratuita mesmo, não precisa ter uma conta Pro, para criar um layout ali no formato vertical, ok? Formato de pé, 9x16. Então aqui no Canva, basta você vir aqui ó, em redes sociais, e aqui você tem história para Instagram, tá? Então já vem no formato ali o design, os modelos, para você fazer a transmissão para o Instagram na resolução 1080 por 1920. Então aqui você tem alguns modelos, mas você pode começar um do zero sem problema nenhum. Aí vai de você, enfim. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, já vai estar no formato, você não precisa criar uma imagem, enfim, lá no seu editor de imagem mais profissional, um Photoshop da vida, enfim, é uma coisa mais tranquilo de se fazer, mais rápida, né? Então aqui você tem alguns modelos, você escolhe algum modelo e você pode estar editando, digamos assim, vou pegar esse cara aqui. Então você não precisa necessariamente usar tudo que tem aqui, tá? Você pode estar deletando, ó, vou deletar esse cara aqui, deletar esse aqui, deleta esse aqui, entendeu? Então, por exemplo, eu quero utilizar essa fonte aqui, mas não quero esse cara, então deleto aqui. Deleta esse ícone, entendeu? Aí você consegue estar usando pelo menos a ideia do formato aqui do modelo, do design que foi colocado, para estar adaptando a tua transmissão, tá? Então aqui perceba que já tem o meio, então estou utilizando essa fonte aqui, como falei para vocês. Eu não vou colar lá em cima, porque o aplicativo pode colocar alguma informação em cima, então perceba que o próprio Canva já me dá ali um limite, tá? Aqui no meio vai ser a nossa câmera, então a nossa imagem ela vai 16:9, ela vai deitada, ela não vai de pé. Da mesma forma que a gente está ali filmando, transmitindo para o YouTube, né? Então a gente vai colocar aqui também. Claro, ela não vai ocupar a imagem aqui, ela vai ficar nesse formato. Por exemplo, vou colocar aqui um elemento só para a gente ter uma ideia. Então, digamos que esse quadrado aqui seja a nossa câmera. Ó, aqui é o meio, tá vendo? Ó? Aqui é o meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, como se fosse a nossa câmera, certo? Eu vou colocar aqui no meio. Ó. Então, aqui eu tenho certeza que vai ser transmitida a minha imagem completa, né, 16:9, centralizada no Instagram aqui. E nessa parte de baixo irão vir os comentários, tá? Então você pode estar subindo um pouquinho. Por quê? Porque o comentário não sobressai a imagem da câmera, ok? Aí você pode colocar mais informações, a logomarca, esse tipo de coisa, tá? Então aqui é mais um modelo para vocês. Muito bem, criei aqui um formato, né, um 9x16, bem simples. Coloquei aqui uma escrita, uma logo. Você vai utilizar a sua criatividade. Mais para você entender aqui a questão do formato, de forma gratuita você consegue estar criando, não precisa ter um Photoshop instalado, esse tipo de coisa. Se você entende o que está fazendo, né, sabe criar aí uma arte, fica à vontade, mas crie algo para dar um ar mais profissional, tá? Lembrando, novamente, repetindo, não cole aqui em cima, tá? Não coloca bem no topo, deixa aqui um pouquinho de espaço. Nossa câmera vai aqui no meio, completa, e aqui embaixo os comentários irão subir, tá? Então não deixa muito a câmera para baixo, a gente vai fazer na prática, você vai entender. Tudo bem? E aí você exporta, salva esse arquivo no formato PNG ou JPEG. Então basta vir aqui em cima, compartilhar, baixar, no caso aqui eu vou baixar em PNG mesmo. Então aqui no OBS, eu vou criar uma cena, vou chamar ela de Instagram. Aqui eu vou adicionar aquela imagem que a gente acabou de criar. Simplesmente arrastei aqui ó, para dentro, tá? Perceba que ela já vem num formato já ocupando a tela de forma incorreta. Então como é que eu faço para arrumar isso aqui? Eu ajusto ela, tá? Então eu dou um Ctrl F, automaticamente ela ocupa todo o espaço, perceba que tem as bordas, mas mantém aqui certinho o meio, né? Enfim, o formato que a gente criou ali, que é o que interessa, tá? Não importa, tá? Que a minha base aqui esteja em 1920 por 1080, o Instagram só vai ler aqui, só vai ver essa parte aqui exatamente da arte, tá? Não se preocupe, eu não preciso lá no OBS, vir aqui em vídeo,
alterar a resolução, não preciso nada disso, não preciso de plugin, aquele plugin que você adiciona ali para questão de vertical, não preciso, tá? Essa aqui é a forma mais simples que eu estou ensinando para vocês a estar transmitindo para o Instagram através do OBS Studio sem necessidade de mexer nas configurações aqui e instalar nenhum plugin a mais, tá? Claro, se eu estiver transmitindo para o YouTube e também para o Instagram, vou precisar do plugin aqui de, enfim, múltiplas saídas, obviamente. Mas se não, se eu for mandar somente para o Instagram, não preciso de nenhum plugin, nem para mandar para vários destinos, nem aquele plugin vertical lá que o pessoal utiliza, tá? Então, que é tudo de forma nativa. Lembrando, né, repetindo novamente, se for para mais de um destino, de fato você vai precisar de um plugin, mas não tem relação com isso aqui que a gente está configurando, tá? Muito bem, então aqui nós já adicionamos nossa imagem que nós criamos. Eu vou aqui colocar um cadeadinho para ela não mexer, ó, tá vendo? E agora eu vou adicionar a minha câmera nessa cena, tá? Se eu pegar a minha câmera aqui, copiar ela e colar aqui em cima, e eu ajustar aqui, ó, beleza, vai funcionar, tá? Só que, por exemplo, estou mandando lá para o YouTube. E eu quero que a mesma coisa que apareça no PGM que eu estou mandando para o YouTube também apareça no Instagram. Se eu fizer dessa forma, não vai funcionar. Vocês vão entender isso aqui um pouquinho para frente. Então eu quero exatamente o PGM na íntegra, tanto para o YouTube como também para o Instagram, que está rolando nessa cena. Então eu não posso simplesmente pegar minha câmera e colocar aqui. Porque se eu mudar alguma coisa ali na cena que está indo para o YouTube, vai mostrar para o YouTube, mas não vai mostrar para o Instagram. Porque no Instagram eu estou mudando somente a fonte da câmera, não é o que eu quero. Então como eu resolvo isso? Então eu venho aqui, habilito a minha câmera virtual do OBS. E agora, em vez de ser a câmera, eu vou deletar aqui, eu adiciono outra captura de vídeo, ok? Coloco o nome que você quiser. E aí aqui eu aponto para onde? Para o OBS Virtual Câmera. Agora sim, essa minha câmera aqui não é mais a minha câmera propriamente dita, e sim o meu PGM aqui do OBS. Tudo bem? Então dessa forma eu estou transmitindo na íntegra o que está sendo transmitido ali no PGM do OBS, tá? Lembrando, se eu deixar desse jeito aqui, ó, o que vai acontecer? O Instagram só vai ler o que está nesse formato, nessa linha aqui, ó, do azul, tá? Tá para fora, ele vai ignorar. Não é o que a gente quer, poderia deixar se quisesse, mas eu vou deixar aqui inteiro. Então você ajusta aqui, exatamente aqui, ó, na arte que a gente criou, tá? Como falei para vocês, não deixem a câmera muito para baixo, tal, até um pouquinho para cima do meio, para que os comentários possam vir aqui nessa parte, tá? Se você deixar muito para baixo, aí ele vai ter problema, ok? Outro detalhe, essa cena não precisa ter a fonte de áudio. Então aqui, por exemplo, teria meu microfone transmitindo ali para o YouTube. Nesse caso aqui não tem, porque eu não estou utilizando o microfone nessa instância do OBS, sim em outra, né? Mas a sua cena para o YouTube vai ter o microfone. Então na cena do Instagram eu não preciso de fonte de áudio, ok? Muito bem, então nós temos aqui nosso PGM mandando para o YouTube. Nós temos aqui uma cena, vou até colocar o cadeado aqui certinho, ó, pronto. Mandando para o Instagram. E agora como que eu mando isso para o Instagram de forma separada, né? E como que eu mando para o YouTube também de forma separada. Para o YouTube eu posso estar utilizando aqui a minha saída nativa aqui do próprio OBS Studio, mandando ele para o YouTube sem problema nenhum. E agora como é que eu mando esse cara aqui de forma separada? Então como eu falei para vocês, se for utilizar duas saídas, você tem que ter o plugin de múltiplas saídas RTMP, tá? Então como eu falei para vocês, o plugin que a gente não vai utilizar é aquele, enfim, vertical lá que o pessoal utiliza. Eu não gosto muito dessas coisas, então eu faço de forma nativa mesmo. Então nós temos aqui o plugin múltiplas saídas instalado. Se você não sabe, enfim, tem aí no canal vídeos explicando como que você pode estar instalando aí esse plugin de várias saídas RTMP. E aqui eu vou adicionar o quê? Adicionar a minha saída para o Instagram. Então venho aqui, adiciono um destino, coloco o nome que eu quero, tá? Aqui eu colocar o URL e a chave, então vou lá no Instagram agora. Então aqui no Instagram, você vem em criar vídeo ao vivo, você coloca aqui um título, ok? Escolhe aqui o tipo de publicação, se vai ser público, prático, enfim, para amigos, aí você escolhe, tá? Vou colocar aqui prático, no teu caso seria público, né? Avança, e aqui ele vai te dar já a URL e a chave. Então aqui copio a URL, vou lá no plugin, colo aqui, copio a chave, lembrando que toda vez que for transmitir para o Instagram, você precisa criar essa chave nova, tá? Ela não é uma chave persistente, igual tem ali no YouTube, no Facebook. Nessa parte aqui eu escolho de forma independente, tá? Não quero que pegue do OBS a saída nativa, porque eu quero que seja independente. Se eu quiser parar o YouTube eu paro, se eu quiser parar o Instagram eu paro, tá? Não fica dependendo um do outro, ok? Eu posso estar utilizando o mesmo codificador que tem ali na nativa, por exemplo, eu tenho a minha placa de vídeo NVIDIA, o NVENC, por exemplo, H264. O encoder aceita a utilização aqui ao mesmo tempo, tá? Então, beleza. Vou escolher aqui o H264, o NVENC.
Aqui é o pulo do gato. Qual cena que eu quero transmitir? No caso aqui, usar a configuração do OBS, ou seja, o PGM, não. Eu quero mandar uma cena e eu quero mandar a Instagram, ok? Então aqui eu estou falando que eu quero transmitir nessa instância aqui do plugin somente essa cena, tá? E aqui, enfim, as mais configurações, não precisa mandar mais que 2.500, que o Instagram não vai necessitar mais que isso, ok? E aquela configuração toda de perfil, não vou entrar nesses detalhes aí, se você for aluno Missão Live já está careca de saber, tá? Vou colocar aqui o keyframe 2 segundos, né, que é o padrão. Parte do áudio também, posso estar utilizando o que vai no OBS, eu posso falar que eu quero que seja o AAC. Por exemplo, se eu estivesse mandando um outro canal separado, poderia escolher aqui, vou deixar um, que é o mesmo padrão ali do OBS, poderia sim deixar aqui também no OBS, mas eu quero deixar de forma independente até o áudio, tá? Muito bem, então aqui eu já tenho as informações que eu preciso, basta eu dar OK. E nesse instante, ó, se eu vir aqui e dar iniciar, se correr tudo bem, né? Se ele achar a chave, a URL lá, ele vai conectar. Então perceba que já fez a conexão, a quantidade de bits que a gente está mandando em 30 fps. Se tudo ocorreu bem, já vai chegar aqui, ó. Tá chegando lá. E agora basta eu iniciar aqui, transmitir ao vivo, e já vai funcionar, ok? Então, nessa aula aqui, né, nesse vídeo, você aprendeu de forma simples como está transmitindo para o OBS. Como é uma aula, demorou mais um pouquinho, mas isso aqui você faz em 5 minutos. Você entra no Canva, cria uma imagem lá, enfim, ou no seu software de edição de imagem aí, cria no formato 9x16, né, 1080 por 1920, coloca aqui no OBS, cria essa cena. Como eu falei para vocês, não precisa aqui colocar dentro dessa cena uma fonte de áudio, porque quem está pegando o áudio aqui, no caso, é o plugin RTMP, né, pegando ali do canal 1, no caso, que está mandando transmissão do PGM normal do OBS. Você foi aqui no Instagram, criou aqui uma transmissão ao vivo, pegou aqui a URL e a chave, colocou aqui dentro do plugin, né? Você colocou aqui dentro, configurou certinho aqui e começou sua transmissão. E agora basta vir aqui e transmitir ao vivo e os comentários irão subir aqui. Okay? Então perceba que ele leu somente isso aqui, o Instagram. Posso colocar aqui uma imagem, enfim, qualquer coisa aqui, ele vai ignorar. Então, forma simples para vocês aí estar transmitindo simultaneamente para o YouTube, Facebook e também para o Instagram. Então basta eu vir aqui e iniciar a transmissão. Se eu estivesse mandando para o YouTube, mandaria sem problema nenhum, de forma totalmente independente. Qualquer coisa que eu coloco na PGM ali, vai também para o Instagram. Dica: separe essa cena. Como que eu faço isso? Vou criar uma cena aqui, vou colocar, por exemplo, um símbolo aqui de igual, tá? Muito bem. Vou colocar aqui a cena do Instagram para baixo. E aí você pode colocar mais algumas. Por quê? Porque dessa forma, ó, símbolo de igual, você consegue colocar a cena do Instagram ali de forma separada, tá? Porque essa cena do Instagram você não pode cortar para o ao vivo, tá? Não posso fazer isso aqui, ó, ok? Porque senão vai fazer aquela bagunça ali, ó, tá vendo? Então você não pode fazer isso, você tem que deixar aqui no PGM somente as cenas que você vai trabalhar. Enfim, cena de abertura, cena de câmera, qualquer coisa que você vai fazer de forma normal. E essa cena do Instagram, você vai deixar lá para baixo, de forma ali oculta, né? Você não vai usar ela para nada. Simplesmente você configurou, deixou ela ali e mandou transmitir nela separadamente, ok? Você não vai utilizar ela para nada, transmitir aqui, enfim, para o lado, para o ao vivo, nada, tá certo? Então você cria aqui suas cenas, enfim, você vai utilizar ali no decorrer da sua transmissão e deixa ali o Instagram quietinho num canto, não utiliza para nada. Dessa forma, somente o plugin que está utilizando ela. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, eu fico totalmente à disposição. Eu sempre trago para vocês aqui a forma mais simples possível de estar utilizando o OBS e de uma forma eficaz. Então, aqui, nativo, sem necessidade de plugins de terceiros para estar transmitindo para o Instagram, né? Como falei, plugin somente o RTMP se for múltiplas saídas. Qualquer dúvida eu fico à disposição, pode deixar abaixo aí, não esqueça de interagir, deixar um comentário, curtir, se inscrever no canal e também conferir os links abaixo aí, enfim, meu e-mail para alguma consultoria, enfim, nosso Instagram para você curtir e também seguir a gente lá, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.